Olá, pessoal, tudo bom? Espero que todos tenham tido um excelente final de semana. Continuamos, né, na quarentena. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Viveiros. Nas redes sociais, no Face, eu estou como Carla Santos Viveiros e no Instagram, @Carla Santos Viveiros. Estamos no assunto sobre colorimetria. Estamos falando sobre o embasamento da colorimetria, como que ela funciona sobre pigmentação, o que isso significa dentro da fibra capilar. Então, se você tem gostado, se você tem assistido e é um conteúdo que tem aberto os seus horizontes, né, em relação à colorimetria, compartilhe. Né? Eu costumo dizer que conhecimento a gente compartilha, a gente não guarda só pra gente. Então, compartilhe esse conhecimento, envie esse link para suas amigas profissionais. Nós estamos bem no iniciozinho ainda da colorimetria, falei sobre pigmentações naturais da fibra capilar, como a melanina. E hoje a gente vai estar falando sobre a altura de tom. Porque quando eu pergunto assim para um cabeleireiro, fala para mim qual é a altura de tom desse cabelo, ele nunca sabe dizer. Então vamos lá, a altura de tom natural é do 1 ao 10, lembra? Preto, o preto escuríssimo, ou preto azulado, o castanho escuro, castanho natural, castanho claro, louro escuro, louro médio, louro claro, louro muito claro e louro claríssimo. Nós temos quantas alturas de tons naturais? 10. E temos as artificiais também, que a gente chama de tabela universal. Toda vez que eu pego uma tabela de cor de qualquer empresa, eu vou ter lá sempre uma altura de tom de cores artificiais do 1 ao 10. Né? E que continua a mesma coisa. Preto, uns colocam o 2 como preto azulado, outros de preto escuríssimo, mas sempre a numeração vai ser a mesma. Então, a altura de tom, eu tenho as cores naturais, do 1 ao 10, e as cores artificiais. Carla, por que isso é tão importante? Lembra das cores naturais, a pigmentação da fibra capilar, o que tem mais, o que tem menos, o que tem mais eumelanina, feomelanina, tricosiderina? Lembra das cores primárias, azul, vermelho e amarelo? Então, é através dessa altura de tom natural que eu vou poder entender um pouquinho melhor essa fibra. E aí, isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas agora eu coloquei assim, ó, altura de tom, posição de uma nuance natural ou artificial dentro da escala de tons. Indica o grau de clareamento ou de escurecimento de um cabelo, que vai do quê? Do 1 ao 10. Então, Carla, eu preciso saber disso? Você deve saber disso. Porque isso, mesmo quando, vamos dizer, a cliente chegou para você, ela tem um cabelo natural, mas ela iniciou os branquinhos. E ela quer esses brancos da altura do tom natural dela. Se você não exercitar a sua visão para a altura de tom, ou você vai clarear o cabelo da sua cliente, ou você vai escurecer o cabelo da sua cliente. Então, isso é de suma importância. Eu botei assim, ó. É muito importante ter na memória uma classificação ótica do valor exato de cada uma dessas cores, que é o quê? Do 1 ao 10. O conhecimento desta gama de tons é a base de toda boa coloração. Na gama dos tons naturais, juntam-se outras cores que são quem? Os reflexos, as nuances. Então, eu tenho um cabelo que ele vai, lembra? Quais as nuances que eu tenho? Eu tenho a nuance cinza, tenho a nuance irisado, dourado, acobreado, acaju, vermelho e chocolate. Antigamente, a gente sempre tinha uma numeração para essas nuances e reflexos. Só que hoje, cada empresa está trabalhando com uma nomenclatura. Hoje nós temos o 13, que se refere
ao mate, que é o verde, ou o bege. Tem cartela de cores que o 13 é o verde, mas muitas empresas colocam o quê? Colocam mate ou bege, ou pérola ainda, tem empresas, por isso que você tem que conhecer bastante a cartela de cores que você está trabalhando, para você não ter erros. Aí eu coloquei assim, ó, os reflexos são distinguidos por números. Aí você conhece a numeração, que nós temos hoje o 89, que é o pérola. O que é o pérola? O pérola é um pouquinho do roxo com verde. Então, nós temos uma pigmentação aí no 89, duas pigmentações para neutralizar outras cores, que a gente vai ver isso mais para frente. Então, você tem que conhecer a cartela de cor que você está trabalhando para você poder neutralizar as cores que a cliente não quer. Então, você tem que conhecer bastante. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, que eu tenho aqui o 762. O número 7 antes do ponto representa o quê? A altura de tom, ou seja, o quanto esse cabelo é claro ou escuro. E neste caso temos o quê? O louro médio. O 6, em algumas tabelas, ele é vermelho. E o 2, ele é irisado, que é o roxo. Então, eu tenho um louro médio, vermelho, irisado. Então, isso você tem que identificar bastante, porque senão você acaba colocando uma cor que a cliente não quer. Por que é importante a gente saber a altura de tom e reflexo? Não só na coloração, mas também quando a gente faz serviços de descoloração. Quando a gente fala de fundo de clareamento, eu falei aqui sobre a altura de tom, falei sobre reflexo e nós temos também o fundo de clareamento. E se você não entende bem os reflexos e a altura de tom e os tons naturais, você não consegue seguir à frente. Por quê? Porque existem várias receitinhas, existe várias somatórias que você tem que entender e olhar para um cabelo e identificar a altura de tom, tanto natural quanto artificial. Né? Alguns estudos falam que para a gente poder identificar melhor ainda, nós temos que o quê? Exercitar. Então, pega alguém na sua casa, seu filho, sua filha, seu esposo, sua mãe, seu pai, e começa a ir ver a altura de tom. Eu sempre peço às minhas alunas para pegar a cartela de cores que elas tiverem no salão e começar a comparar, porque às vezes elas olham para o cabelo e falam, eu pergunto, qual é a altura de tom? Fala, ai, Carla, eu acho que é um 6. Eu falei, então vai lá, pega a cartela que você tem e coloca o 6 do lado do cabelo da sua cliente. E você vai ver realmente que tom é. Por quê? Querendo ou não, embora seja, né, um cabelo artificial, vamos dizer, uma coloração artificial, mas essa cartela vai te dar o parâmetro para você o quê? Exercitar a sua visão. É igual quando eu falo, qual é o reflexo que está dando nesse teste de mecha? A pessoa às vezes fala laranja, mas ela não sabe identificar o dourado. Ela não sabe identificar o vermelho. Ela acha que o vermelho indo pro laranja é um laranja, mas não, eles têm que prestar atenção se tem algum residual de pigmento laranja, vermelho, dourado, né, que é o amarelo. Eles têm que entender isso. Se você não entende, fica mais difícil de você fazer qualquer trabalho de mechas. Mas agora a gente está falando de coloração. Então, quando você vai fazer um trabalho de coloração e você não sabe identificar, a cliente fala assim, eu não gosto de dourado, mas ela quer o 8. O 8, ele tem pigmentos dourados. Então, como que você vai neutralizar esse dourado que ela não quer que revele? E muitas das vezes o cabelo da sua cliente é o 6. Lembra que eu falei, eu vou colocar aqui, o 6, ele tem a pigmentação o quê? Qual é o fundo, né, lá da mistura? Lembra que eu falei do vermelho, do amarelo e do azul? O 6, ele é quem? Ele é amarelo com vermelho, que dá quem? Laranja. Então, se eu não souber identificar a altura de tom natural da minha cliente, eu não vou saber quem eu tenho que neutralizar. Isso eu tenho que estar em mente. Se você quer ser uma colorista, se você quer ser, né, quer reinar nessa área,
que é uma área de colorimetria, você tem que ter a base. Não adianta você, eu vou ser sincera para vocês, eu já fui a muitos workshops, no iniciozinho da minha carreira, eu via a técnica, eu achava a técnica fácil, mas quando chegava no meu salão, eu não conseguia exercitar. Eu não conseguia entender por que o da profissional lá ficava daquela cor, dava certo, e o meu não dava. E aí eu passei a entender que eu não sabia enxergar a altura de tom. Muito menos reflexo e nuances. Então, o que eu fiz? Eu voltei lá atrás, eu fui para a base. Eu fui entender de colorimetria a fundo. Não adianta você falar assim, qual é a numeração desse cabelo aqui? Eu posso até falar a numeração, mas quando chegar no dia que você for realizar o serviço de mechas, se você não souber ver o fundo de clareamento, não vai adiantar aquela coloração, aquela numeração que eu falei. Porque você vai ter que entender que você tem ali outras coisas para neutralizar. Lembra que eu falei que cabelo é DNA, cabelo é etnia, cada cabelo abre de um tom, cada cabelo recebe. Às vezes, eu já passei por isso, uma cliente, eu usava, vamos dizer, um 7, um louro médio, né? Um louro natural, um 7.1, ficava lindo numa cliente. Aí a cliente falou, não, eu quero a mesma cor do dela. E vai aplicar nessa cliente que tem a estrutura capilar totalmente diferente, que tem na hora lá das pigmentações totalmente diferentes, né? A estrutura capilar é outra, e aí você vai ver que o resultado vai ser outro, porque cada cabelo é cabelo. Então, muitas das vezes, você pega uma foto e vê lá o que o profissional usou. Ah, eu fui no curso, ele usou um 813, que é o quê? O louro claro, ou em algumas cartelas é bege, outros é pérola. Mas eu tenho que entender que o 831, ele é quem? É o 813, desculpa. O 813 é quem? É o louro claro, acinzentado, dourado. E aí essa minha cliente, ela não quer dourado. Ela não quer nenhum resíduo de dourado. E aí você vai usar a mesma coloração que lá no workshop que você foi ensinou a usar. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Primeiro, os erros que eu vejo. Primeiro erro, não fazer o teste de mecha. Segundo erro, não fazer diagnóstico. Terceiro erro, não saber identificar o fundo de clareamento. Tem que treinar. Porque muitas das vezes você quer chegar no fundo de clareamento amarelo, que é o 8, e você tira o produto antes do tempo, tira quando ele tá um amarelo alaranjado. Eu tenho um residual ainda de laranja. Então fica aquele amarelo e fica laranja. Aí você vai aplicar, aí fica na altura, na altura de tom 7. E aí você aplica um 8. Você não vai ter um bom resultado. Então entender de altura de tom, entender de reflexo, gente, é a base. A gente não pode pular etapas. Não pode. Não adianta você saber uma técnica muito, muito boa e chegar na hora de aplicar essa técnica, você não entender de altura de tom e nem de fundo de clareamento. Então fica a minha dica, estude mais, se aperfeiçoe, pega a cartela. Gente, às vezes tem uma cartela boa, uma cartela cheia de instruções, e o profissional, ele nem lê a cartela de cores que ele tem. Então faça isso hoje, pegue a cartela que você tem, vá ler, vai ler a nomenclatura das cores, vai ler o que essa cartela está dizendo, a maneira de uso dessa coloração. Nós, cabeleireiros, temos preguiça de ler e de estudar. Mas, gente, passou o tempo. Passou o tempo disso. Se você não se aprimorar agora, você vai ser só mais uma reclamando que o movimento, quando voltar, vai estar fraco. É nessa hora que você tem que se levantar como um profissional e se colocar no mercado como profissional que está estudando, que tem estudado e quer crescer mais ainda nessa profissão. Então fica a dica, espero que vocês estudem mais,
porque amanhã a gente vai estar falando sobre fundos de clareamento. Eu vou trazer uma cartelinha de cabelos, né? Como que eu alcancei os fundos de clareamento. E é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Se você gostou, compartilhe, dá o like. E eu espero estar mais vezes aqui com vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.